Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos estar dando início aqui então na primeira videoaula sobre os comandos SQL, mais especificamente sobre o grupo de comandos DDL, para definição das tabelas, criação dessas tabelas e posteriormente a gente está podendo fazer a manipulação dos dados dentro dela. Espero que essa videoaula aí ajude a gente a esclarecer essa parte importante aí do conteúdo que estamos a seguir e aproveitando também para ir fazendo uma revisão das regras de normalização. Vamos usar como base a tabela com o cadastro das informações dos filmes. Nela, podemos identificar o cadastro dos filmes e seus respectivos nomes e o cadastro do gênero e seus respectivos nomes. Estaremos fazendo a análise da primeira forma de normalização dentro dessa tabela para posteriormente criarmos o código SQL referente a essa tabela e desta forma podermos manipular os dados dentro dela. Para a gente poder criar um modelo relacional de banco de dados de acordo com essas informações aqui, o primeiro passo é a gente fazer a separação das entidades e seus atributos. Nesse exercício de exemplo, a gente identifica a entidade filme, com seu atributo nome do filme, e a entidade gênero, com seu atributo nome do gênero. Essas entidades vão gerar duas tabelas separadas, pois esses cadastros todos em uma única tabela geram problemas da primeira forma de normalização, que é o caso dos atributos repetidos, onde o nome do gênero é um atributo que se repete ao cadastrar um filme de aventura, aquele cadastro será duplicado para cada novo filme de aventura cadastrado. Aparece também o atributo composto como problema da primeira forma de normalização, onde o atributo nome do gênero, nesse caso do filme Coração de Dragão, ele é composto por três gêneros distintos. Né? Esses gêneros distintos aqui cadastrados dessa forma vão gerar os problemas de repetição, os problemas de perda de padrão, conforme a gente estará analisando nesse exercício. Aparece também aqui as tabelas alinhadas. São problemas da primeira forma de normalização, alguns deles listados aqui, que a gente, evitando que eles ocorram, vão gerar muitas melhorias no nosso banco de dados, inclusive prevenir falhas operacionais de inserção, atualização, exclusão e leitura. Nessa análise para a normalização, o primeiro passo é identificar as entidades e os atributos presentes dentro do problema. Facilmente, a gente consegue identificar os objetos filme com seu atributo nome do filme e o objeto gênero com seu atributo nome do gênero. Essa separação das entidades e atributos é importante para a gente evitar que problemas da primeira forma de normalização aconteçam. Além disso, é através da relação entre as entidades e atributos que a gente define a cardinalidade, ou seja, o grau de instruções que uma tabela pode ter relacionado com a outra. No caso da identificação das entidades filme e gênero, a instrução seria N para N, onde um filme possui N gêneros e aquele mesmo gênero pode estar associado a N outros filmes. Cadastrando os dados em uma única tabela, iriam gerar os problemas da primeira forma de normalização. Alguns deles são caracterizados como atributos repetidos, onde ao cadastrar um filme de aventura, qualquer outro filme com o mesmo gênero passaria a ter o cadastro do gênero aventura duplicado. Aparece também o problema da primeira forma de normalização nessa tabela, que é o atributo composto, onde o nome do gênero do filme Batman é composto por o gênero ação e aventura, dois gêneros distintos. Essa espécie de cadastro gera
a duplicação do cadastro, conforme acontece com o filme Coração de Dragão, Ação e Aventura novamente. Também aparece o problema da primeira forma de normalização, a tabela aninhada. O que caracteriza uma tabela aninhada? Uma entidade estar dentro da tabela da outra entidade. Então a gente deve fazer essa separação para evitar que algumas falhas operacionais aconteçam. Dentre as falhas operacionais causadas por problemas da primeira forma de normalização não estar presente nas tabelas, podemos citar falhas de inserção, onde é permitido o cadastro de dados duplicados, como a gente pode verificar que ocorreu aqui no gênero de aventura. É permitido também a inserção de dados fora do padrão. Por exemplo, poderíamos ter uma espécie de cadastro nesse sentido, Aventura 1 e Aventura 2, onde o mesmo gênero possui três cadastros diferentes. E o cadastro de dados sem identificação. Então, esses dados inseridos sem identificação, um filme sem o código do filme, um gênero sem o código do gênero, implicarão posteriormente na nossa relação entre as tabelas. Outra falha são as falhas de atualização, onde ao atualizar um dado duplicado, eu teria o retrabalho de atualizar várias vezes sobre toda a incidência desse dado, que é o caso do gênero de aventura aqui. Como ele está fora do padrão, eu preciso que ele esteja todo no mesmo padrão, eu teria que atualizar ele novamente duas vezes. Estando normalizado esse exercício, cada entidade com seus atributos, a gente vai ver que essas falhas de inserção e de atualização vão ser resolvidas. Outra falha é a falha na exclusão, onde quando a gente exclui um objeto, todo objeto relacionado a ele também, naquela linha, é excluído. É o caso do filme Matrix aqui. Ao excluir o filme Matrix, eu vou excluir o gênero de ficção também. Então, não seria o ideal a acontecer, né? Ele ter o filme de Matrix e excluir o gênero. E por último, o problema, a falha operacional de leitura, onde ao procurar um dado, ele vai ser omitido por causa dessa falha de padrão. Então, voltando aqui, supondo que a gente tem esse cadastro Aventura 1, Aventura 2 e somente Aventura, ao fazer uma busca pelo gênero de aventura, só apareceria o filme Batman. Coração de Dragão e Scooby não apareceriam, pois seu cadastro está fora de padrão. Essa leitura não traria esses filmes como resultado. Aplicando a primeira forma de normalização na tabela de exemplo do exercício, vamos evitar que ocorram problemas de inserção, atualização, exclusão e leitura. E também identificamos a separação das entidades filme e gênero, que possuem uma relação entre elas de N para N. Essa relação pode ser exemplificada no modelo relacional conforme o exemplo das tabelas apontado. A tabela filme representa a entidade filme. A tabela gênero representa a entidade gênero. A separação das duas entidades e a criação de um código como chave primária para identificação dos registros em cada tabela faz parte do processo de normalização. Tendo essa separação das entidades, é possível visualizar agora como foram resolvidos os problemas de inserção, atualização, exclusão e leitura. Os dados cadastrados na tabela gênero são únicos, então um gênero duplicado, como por exemplo 2 vezes o cadastro da palavra aventura, não iria ser permitido que isso acontecesse. A palavra aventura, por ser única, também não teria uma perda de padrão, pois não seria permitido o seu recadastro. Ao atualizar filmes que usam o gênero de aventura, como por exemplo o filme 1
usa o gênero de aventura, gênero 2, o filme 3 usa o gênero de aventura, gênero 2, ao atualizar a palavra aventura, esses dois filmes receberiam essa atualização. Consequentemente, o filme 4, que também usa o gênero 2, aventura, também receberia essa atualização e assim por diante, quantos filmes tivessem associado a esse gênero de aventura. E problemas ao excluir o filme Matrix, seria excluída então o filme 2 do gênero 5, seria excluída a sua relação, porém o cadastro do seu gênero fica mantido. Ao fazer uma leitura de um dado, um filme de ação, como o cadastro é único, todos no mesmo padrão, os dados iriam aparecer no resultado. Essa relação então ocorre quando a gente compara o código de chave primária na tabela correspondente com o código de chave estrangeira na tabela associada. A gente pode dizer então que o código do filme é igual ao chave estrangeira do filme, FK filme. E o código do gênero é igual ao FK do gênero na tabela correspondente. A seguir, vamos então representar o modelo com um exemplo na ferramenta MySQL Workbench. Primeiramente, vamos criar o modelo relacional, então, clicando aqui na barra lateral esquerda, e vamos criar um novo modelo. Esse novo modelo sempre deve receber uma base de dados física aqui como nome, onde nós vamos chamar base de dados filmes. Após alterar então esse nome, devemos adicionar um novo diagrama. Ao adicionar esse novo diagrama dentro da nossa base de dados de filmes, a gente precisa então criar as entidades, as tabelas. O nosso objeto aqui para uma nova tabela é esse, onde a gente clica a primeira vez para criar a primeira tabela, clica novamente e clica a segunda vez para criar a segunda tabela. Essa primeira tabela vai ser a tabela do filme, então 2 cliques na tabela para poder editar os dados dessa tabela. O nome da tabela, TB filme. O código de chave primária é criado automaticamente ao clicar nessa coluna. E a segunda coluna, então, nome filme. Onde o tipo de dados e as restrições, por enquanto, a gente vai manter padrão. Então, a gente pode observar aqui que ele criou uma chavezinha com a chave primária do filme e criou outra coluna nome do filme como um varchar para cadastro desses filmes. Ao dar 2 cliques na segunda tabela, a gente edita o nome da segunda tabela, TB gênero. Aqui a gente não usa acento para as palavras, onde é criada a chave primária do gênero, vou deixar padrão, e o nome do gênero. O tipo de dados e as demais restrições aqui manteremos então os padrões. Após feita a separação das duas entidades, a criação das duas tabelas para elas, a gente deve fazer a relação. Como identificado no exercício, a nossa relação é de n para n, então pegamos a relação n para n, clicamos na tabela do filme e clicamos na tabela do gênero. Essa tabela é criada de forma automática pelo sistema. Eu costumo editar o nome da tabela filme gênero, e o nome das chaves estrangeiras. Então, FK filme e FK gênero. Então, editei o nome da tabela e editei
o nome das colunas, para ficar mais legível. A partir desse modelo gerado na ferramenta MySQL Workbench, a gente passa a fazer uma conexão com o banco de dados MySQL e criar o código que expressa esse modelo relacional de forma que eu possa passar a cadastrar esses dados dentro dessas tabelas e realizar as conversões. Então a gente clica novamente na abinha da Home ali do MySQL Workbench e a partir daí a gente vai nas conexões aqui, né? Antes a gente mexeu na área dos diagramas, nós vamos mexer na área das conexões aqui. Por padrão é criada uma nova conexão com o banco de dados, usuário root, porta 8889 na máquina local. Se eu quisesse adicionar uma nova conexão, era só clicar aqui e configurar os parâmetros dessa nova conexão. Digitar sendo o nosso usuário root. Aqui nós estamos no editor de comandos. A partir daqui eu começo a criar o código SQL para representar as tabelas do nosso modelo relacional elaborado. Primeiro questão que a gente tem que observar é a criação da base de dados aqui que irá agrupar essas nossas tabelas, né? Base de dados filme, então o comando para, se a gente consegue dar um aqui, criar uma base de dados, o comando create database e o nome da minha base de dados BD filmes. Comando executado com sucesso, Ctrl Enter ali o atalho para executar, ou você clica no executor aqui de cursor, né? Depois a gente pode verificar, então, vamos seguir um padrão aqui, verificar as bases de dados criadas, que é o comando show databases. Então, Ctrl Enter e aparece aqui as nossas bases de dados criadas. Está aqui nossa base de dados BD Filmes. Posteriormente, a gente passa então a criar as tabelas dentro dessa base de dados, mas para isso eu preciso estar conectado nessa base de dados, né? Então, conectar-se a uma base de dados. Use e a nossa base de dados BD Filmes. Ok. Aqui dentro a gente pode ver algumas informações. E se eu desse um refresh aqui, era para aparecer aqui as informações do nosso banco de dados. Aqui então, session objet info. Vamos ver o que mais que ele tem aqui. Esquemas aqui. Então, aqui é o nosso BD Filmes sem tabela nenhuma dentro, né? Então nós vamos criar a nossa. Até o momento, então, a gente criou o BD Filmes, né? Se conectou nele, nós vamos criar, então, primeiramente, a nossa tabela de filme. Então, seguindo o mesmo padrão do nosso exercício, né? PKTB filme é um inteiro e ele é chave primária. Então, inteiro, vou botar o tamanho de 11, vírgula. O nome filme é um varchar de 45, vírgula novamente. Deixa eu ver se a gente consegue melhorar o zoom aqui. A chave primária da nossa tabela. Fecha a tabela, ponto e vírgula e Ctrl Enter. Então, o que a gente fez? Criamos a tabela chamada TB Filme. Primeira coluna PKTB Filme, um inteiro. Segunda coluna nome filme, um varchar.
e a chave primária dessa tabela é o PKTB Filme. Quando eu dei o Ctrl Enter, apareceu aqui então o comando executado com sucesso. Ao atualizar aqui no lado, a gente já encontra a tabela filme e suas colunas. Eu poderia também encontrar essa estrutura da tabela filme através do comando describe. Então, ver a estrutura de uma tabela. Describe. Deixa eu descer aqui. E o nome da minha tabela. TB underline filme. Ctrl Enter, né? Então, describe executado com sucesso e o resultado aqui, PK filme, o inteiro não pode ser nulo por padrão, chave primária. Nome filme, varchar pode ser nulo. Ok? Então, criada a tabela do filme, o que nós vamos fazer agora é criar a tabela do gênero. Aqui a gente pode pôr acento, porém na hora de criar a tabela não. Então, o comando é o create table gênero. Aqui no nome da tabela não botamos o acento. PKTB gênero nem na coluna é um inteiro com 11 dígitos. Nome gênero é um varchar com 45 dígitos. E a chave primária dessa tabela, ou seja, o código que identifica os registros dessa tabela, é o PKTB gênero. Ok, Ctrl Enter. A gente pode ver, então, aqui atualizando aqui no lado, que a tabela do gênero passou a aparecer aqui. E suas colunas, PK gênero, não gênero. Poderia executar o mesmo comando aqui, describe TB gênero, describe e o nome da tabela, tá? Para a gente verificar. Então agora a gente fez a tabela do gênero, de acordo com os dados dela. E agora nós vamos criar essa tabela que no modelo foi gerada automaticamente, nós vamos criar o código dela. Nada mais é que uma tabela com duas chaves estrangeiras, né? Então, tabela filme gênero. Vai ficar filme, é um inteiro de 11, que vai ser a nossa chave estrangeira do filme. E vai ficar gênero, também é um inteiro de 11, vai ser a nossa chave estrangeira. Agora eu tenho que fazer a referência com esses dois campos à sua respectiva tabela. Né? Então, eu vou tentar subir aqui e ver se aparece a tabela do filme. Nós vamos dizer assim, for key. Quem é minha chave estrangeira é FK do filme. E ele faz referência a qual tabela? A tabela do filme ao PK do filme. Tá? Então, dessa forma, o que a gente fez? A gente fez essa conexão aqui, ó, FK do filme, ele percorre a relação e faz referência à tabela do filme ao PK do filme. Essa então é a nossa chave estrangeira, fazendo referência à nossa chave primária. O mesmo vai ocorrer com a tabela do gênero, né? A gente tem a tabela do gênero com uma chave primária, a gente tem a tabela filme-gênero com uma chave estrangeira. Então o FK do gênero vai percorrer a relação até que ela encontre a tabela do gênero, o PK do gênero. Dessa forma, então,
a gente relaciona as tabelas de forma correta, normaliza o exercício para a primeira forma de normalização e evita toda aquela série de problemas na hora de inserir, de atualizar ou deletar um dado. Então teremos que repetir o comando forEg k fk gênero referências, então, a tabela do gênero, então, tb gênero, ao qual campo a chave primária sempre, né? Então a chave estrangeira sempre fará referência a uma chave primária. E terminamos aqui então nossa tabela filme gênero. Command Enter, então ela tem apenas dois campos e os dois são chave estrangeira. Eu ainda posso verificar se todas essas tabelas foram criadas. É claro que a gente pode ver visualmente atualizado aqui no lado, tabela do filme, tabela do gênero e tabela filme gênero, com suas colunas. Mas eu posso verificar também via linha de comando com o comando show tables. Então eu vejo de uma forma geral todas as tabelas criadas. Show tables no plural. Ctrl Enter, então está aqui as minhas tabelas dentro do meu esquema, né? A gente pode então também, a partir daqui, dar um describe, né? Describe TB filme, describe TB gênero. É claro que essa tabela tem que existir primeiramente, então eu vou unir lá no final esses dois comandos aqui e vamos dar um describe em cada uma dessas tabelas para ver como fica. Então describe TB filme, Ctrl C, Ctrl V, describe TB gênero, vamos ver como ela é. Então PK do gênero, nome gênero, chave primária, not null. E a gente pode também então dar um describe na tabela filme gênero. Então a diferença é que agora é chave múltipla, né? Então aparece a nomenclatura do mu ali nessas duas tabelas, FK do filme e FK do gênero. Então a gente viu como criar uma tabela. Os próximos passos seria a alteração dessa tabela. Eu posso alterar o nome da tabela, o nome da coluna ou o tipo de dados que tem em cada tabela. Seguindo com nossos comandos DDL, primeiramente a gente viu então o comando create para criar as tabelas. Agora eu vou gerar uma nova aba aqui do meu editor de código SQL e vamos ver os comandos alter para alteração de uma tabela. Eu posso ver que mantém aqui no lado minha base de dados, minhas tabelas, e eu posso primeiramente então alterar o nome de uma tabela, se caso necessário. É o comando alter table, seguido do nome da tabela, tb filme gênero, seguido do comando rename to, e o novo nome da tabela, tb filme gênero, sem underline apenas, né? Então eu alterei a tabela filme gênero e renomeei para tb filme gênero sem underline. Ctrl Enter, atualiza aqui no lado, a gente pode ver que ele já atualizou então, ou no comando describe também show tables eu poderia verificar essas alterações, né? Posteriormente a gente pode então adicionar uma coluna na tabela, alterar a tabela e adicionar uma coluna. Também é o comando alter table, seguido do nome da tabela que eu quero. Eu vou usar a tabela filmes, onde eu vou fazer um add column, o nome da coluna do filme que eu quero. Pode ser, por exemplo, a duração do filme, um número inteiro de 11 dígitos. Ctrl Enter, comando executado com sucesso, a gente atualiza, aparece aqui o filme
duração, né? Eu escondi aqui a saída, mas está aqui então a alteração executada. Depois de criada essa coluna, a gente sempre verifica se as alterações foram aplicadas, né? Eu posso também então alterar o nome dessa coluna, né? De uma já criada ou dessa criada posteriormente, né? Então, alterar o nome de uma coluna em tabela. Então, comando alter table tb. Então, filmes seguido do comando change, onde eu ponho o nome atual seguido do novo nome, duração do filme. E o tipo de dados ele mantém. Então, comando executado com sucesso. Ao atualizar, a gente vê aqui seguindo o nome padrão. Alterando o nome de uma coluna, sempre respeitando então para as próximas edições de comandos ali esse novo nome, né? A gente pode, além então de criar uma coluna, alterar o nome dessa coluna, eu posso mudar o tipo de dados dessa coluna. Então, por exemplo, o filme não é um inteiro, é no formato hora, minuto, segundo, a duração. Eu poderia alterar o tipo de dados de uma coluna em uma tabela. O comando alter table tb filmes seguido do comando modify o campo que eu quero modificar, o tipo de dado que ele vai passar a ter, né? Então, a duração do filme ele era um inteiro, ele vai ser um formato time. Deu um problema aqui porque é duração filme e não duração filmes, né? Então vocês podem ver que ele apareceu um erro aqui. A gente tira o S do final. A coluna não existia, né? Não coluna, agora a coluna existe. Então está alterado, é um formato time. Como é que eu descubro se realmente essa atualização foi aplicada? Eu posso usar um comando describe ou simplesmente ao atualizar aqui, clicando em cima do filme, ele deveria aparecer o novo formato, né? Duração filme, então agora é um formato time, né? Após a atualização, clicar novamente. E a gente pode então também remover uma coluna de uma tabela, né? Que é o comando alter table tb filmes drop column e o nome da coluna que eu quero passar a excluir. Ctrl Enter, comando executado com sucesso, atualizei e saiu daqui a nossa coluna duração do filme. E para finalizar então os comandos DDL, primeiro grupo de comandos da linguagem SQL, composto pelo grupo de comandos create, alter e o comando drop, onde eu posso excluir uma tabela, Esse comando ele tem que ter muito cuidado quando é aplicado, pois a gente pode perder todos os dados que contém dentro dessa tabela, inclusive a sua estrutura de linhas e colunas, né? Então seria o comando drop table e eu vou excluir a tabela filme gênero, pois as relações estão nela e não a chave primária, né? Então uma tabela com chave primária relacionada não pode ser excluída, né? Também sumiu daqui a tabela filme gênero, né? Para finalizar, a gente pode excluir então a base de dados. Para excluir essa base de dados, é o comando também drop, né, só que seguido da palavra database. E é a nossa BD Filmes que foi criado no início do exercício, né? Então, Ctrl Enter, a nossa base de dados do BD Filme foi excluída. E dessa forma a gente aplicou então dentro do modelo relacional normalizado com a primeira regra de normalização,
os comandos DDL para criação, alteração e exclusão dos objetos de um banco de dados.